Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 9, parte 2. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião: ainda bem, lembrança preciosa vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Convidado por Júlio, Paulo aqueceu desassombrado e assim compareceu em casa de Públio. Levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calosas e enrugadas em prece comovedora e ardente. O velhinho, que ardia e se consumia em febre letal, experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Tomado de surpresa, Públio Aplano viu levantar-se, procurando a destra do benfeitor para um ósculo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo e não de criaturas pobres e frágeis quanto ele. O preposto do império quis conhecer o evangelho imediatamente. Arrancado das dobras da túnica, em frangalhos, os pergaminhos da Boa Nova, único patrimônio que lhe ficara nas mãos depois da tempestade, Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma a fim de lhe conseguir a liberdade. A notícia do feito espalhou-se em poucas horas. Não se falava de outra coisa senão do homem providencial que os deuses haviam mandado à ilha para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Com a complacência de Júlio, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão de administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente durante os meses do inverno rigoroso. Multidões de enfermos foram curados. Velhos misérrimos, na claridade dos tesouros do Cristo, alcançaram novas esperanças. Quando voltou à época da navegação, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Atento aos imperativos da sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros do navio Castor e Pólux, que ali invernara e se destinava à Itália. No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo sensibilizado manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraldada, para sempre. O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Em seguida, a embarcação penetrou o estreito, tocou em Régio, aproando daí a Puzoles, Puteoli, não longe de Vesúvio. Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou: meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade pessoal, direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole, e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou: ora esta, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar meus pulsos para a exata execução de teus deveres.
apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. O chefe da coorte tinha os olhos molhados, mas, retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Paulo estendeu a mão, extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos 3 companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia numa pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da coorte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou-se indicar imediatamente se em Puzoles havia cristãos e, em caso afirmativo, que fossem à sua presença para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, trazia consigo um generoso velhinho de nome Sexto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e osculou-lhe as mãos. Regou-as de lágrimas em transportes de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha há muito a sua igreja, que o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Puzoles com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava a um mundo novo. Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente. E, dando largas ao seu entusiasmo natural, Sexto Flacos expediu recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes e artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite e, cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho em Puzoles rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da coorte atendeu de bom grado. A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Sexto Flacos e os companheiros expediram 2 emissários a Roma para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada aventura. Decorrida a semana de trabalhos frutuosos, felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. A distância a vencer excedia de 200 quilômetros, com 7 dias de marcha consecutiva e fatigante. O pequeno grupo partiu, acompanhado de mais de 50 cristãos de Puzoles, que seguiram o ex-rabino até Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Nessa localidade, distante de Roma, 40 e poucas milhas, aguardava o apóstolo dos gentios a primeira representação dos discípulos do Evangelho na cidade imperial. Eram anciãos comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que por pouco carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio.
De Fórum de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado As Três Tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciãos romanos e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Nessa região, singularmente nomeada em vista do grande conforto de suas hospedarias, outros carros e novos amigos esperavam Paulo de Tarso, com sublimes demonstrações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado a um mundo diferente da sua Ásia, cheia de combates acerbos. Com permissão de Júlio, a figura mais representativa dos anciãos romanos tomara assento junto de Paulo naquele jubiloso fim de viagem. O velho Apolodoro, depois de certificar-se da simpatia do chefe da coorte pela doutrina de Jesus, tornou-se mais vivo e minucioso no seu noticiário verbal, atendendo às perguntas afetuosas do apóstolo dos gentios. Vindes a Roma em boa época, acentuava o velhinho em tom resignado. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61, mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. Sim, disse Paulo de Tarso solicitamente. Eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi referências às perseguições indiretas movidas aos adeptos do cristianismo pelas autoridades romanas. Não são poucos, acrescentou o ancião, os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas. Nossos companheiros têm caído às centenas aos apupos do povo inconsciente, estraçalhados pelas feras ou nos postes do martírio. O centurião, muito pálido, interrogou: mas como pode ser isso? Há medidas legais que justifiquem esses feitos criminosos? E quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Replicou Apolodoro com um sorriso de santa resignação. Ainda agora perdi um filho amado nessas horrorosas carnificinas. Mas como? Tornou o chefe da coorte admirado. Muito simplesmente, esclareceu o velhinho. Os cristãos são conduzidos aos circos do martírio e da morte como escravos faltosos e misérrimos. Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como cativos que mereceram os suplícios extremos. Mas não existe um político, ao menos, que possa desmascarar o torpe sofisma? Quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados, para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador. Acreditamos que a perseguição declarada aos discípulos do Evangelho não tardará muito. A medida tem sido retardada somente pela intervenção de algumas senhoras convertidas a Jesus, que tudo têm feito pela defesa de nossos ideais. Não fora isso, talvez a situação se revelasse mais dolorosa. Precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz, exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Tudo isso é muito estranho para nós outros, ponderou Júlio acertadamente, pois não vemos razão para tamanha tirania. É um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo, que trabalham pela formação de um mundo melhor, quando aí medram tantas comunidades de malfeitores a reclamarem repressão legal. Com que pretexto se promove esse movimento sorrateiro? Apolodoro pareceu concentrar-se e replicou: acusam-nos de inimigos do Estado, assolopar-lhe as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras. A concepção de bondade no cristianismo dá aso a que muitos interpretem mal os ensinamentos de Jesus. Os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia de fraternidade humana,
Para eles, o inimigo é inimigo, o escravo é escravo, o miserável é miserável. Não lhes ocorre abandonar por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis e criminosos para cogitar da elevação do nível social. Raríssimos os que se preocupam com os problemas da plebe.